Bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2024 da Rede Mater Dei de Saúde. Estão conosco hoje o José Henrique Salvador, nosso CEO, e o Rafael Cordeiro, nosso CFO e diretor de Relações com Investidores. Essa videoconferência está sendo gravada e estará disponível no site de Relações com Investidores da companhia. Após o seu encerramento, para ativar a opção de tradução, para ativar a opção de tradução simultânea, basta clicar no ícone de globo abaixo. A apresentação está disponível no site de RI da Rede Mater Dei de Saúde. Antes de prosseguir, informamos que eventuais declarações a respeito de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opiniões unicamente na data que são feitas e a companhia não se obriga a realizar. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso queiram fazer alguma pergunta, por favor levantar a mão que abriremos o áudio em seguida. Ou caso prefiram enviar a pergunta por meio de chat, pedimos que se identifique. Vou passar a palavra para o José Henrique para iniciarmos a apresentação. Bom dia a todos. Estamos aqui para poder fazer o reporte dos resultados da Rede Mater Dei de Saúde no ano de 2024. Da mesma forma que a gente vem conversando com os nossos investidores, a gente vem apresentando os nossos resultados também nos últimos trimestres. Esse é um resumo do que a gente observou, né, no ano de 2024, né? Sem sombra de dúvidas, foi um ano de desafios importantes setoriais, né? De desafios também importantes macroeconômicos. A gente tem observado a situação que a gente tem vivido também no país. E para a companhia, foi um ano também de ajustes muito importantes, pensando exatamente no que a gente precisa construir para o futuro da companhia. Ajustes, né, que fizeram com que a nossa posição financeira fosse robustecida, mas ano também de plantios, de novas perspectivas para os próximos anos, né, para esse ano de 2025 e para os anos vindouros também. Para o nosso call de hoje, eu gostaria primeiro de começar pela região metropolitana de Belo Horizonte, né, o nascedouro da Rede Mater Dei de Saúde. O ano de 2024, trimestre após trimestre, demonstrou a resiliência e a liderança das nossas operações. Em alguns momentos, né, do passado, inclusive, haviam dúvidas, né, se a gente conseguiria manter essa liderança e consolidar essa liderança. E acho que nós conseguimos apresentar de forma muito clara nesse ano de 2024 o quanto cada uma das nossas operações na região metropolitana de BH tem conseguido performar. E a gente demonstra isso nos números, né, com um crescimento em um ano mesmo desafiador de 7% da nossa receita no ano de 2024 em relação ao ano de 2023. E da mesma forma, conseguimos também demonstrar, para poder fazer frentes a desafios operacionais, um aumento de 5 pontos percentuais na nossa taxa de ocupação na região metropolitana de BH. O quarto trimestre de 2024 apresentou também para essa região reajustes importantes de tabela, né, reajustes que vieram em linha com o IPCA, mas que contribuirão também para os resultados da companhia no ano de 2025 e também nos próximos trimestres. Da mesma forma, na região metropolitana de BH, a gente inaugurou, né, um importante hospital que compõe a nossa estratégia com muita força aqui na nossa região, que foi a inauguração do Mater Dei Nova Lima. O Mater Dei Nova Lima tem nos surpreendido positivamente pela sua rampagem, né, desde o início do ano de 2025, já em break-even operacional, e é um hospital que tem apresentado índices de NPS, índice de satisfação percebida, muito acima do que a gente vê nos hospitais na média brasileira, conseguindo, né, abarcar uma região muito importante também para o nosso crescimento e nosso fortalecimento. No corporativo, que está também aqui na região metropolitana de BH,
nós temos feito também ajustes importantes para poder fazer frente, contrapor um pouco a saída do que a gente tem relacionado ao que aconteceu nesse ano com o Porto Dias, né? Para a gente poder contrapor essa saída e deixar a companhia do tamanho que ela precisa também na questão corporativa, nós temos feito cortes, né, na nossa estrutura corporativa, na nossa estrutura de pessoal, principalmente nos meses de fevereiro, março e abril, que trazem o custo de rescisão, mas que trarão uma projeção anualizada na casa de 20 milhões de reais de diminuição na nossa estrutura corporativa, né? A saída do Porto Dias, ela foi importantíssima para o fortalecimento da nossa posição de caixa, né? Mas nesse momento nós precisamos de fazer esses ajustes também para poder levar, principalmente a nossa estrutura de despesas gerais e administrativas ao tamanho do que ela precisa ser para a nova companhia, sem essas receitas que a gente teve no ano de 2024, né? Um outro ponto que eu gostaria de trazer como destaque é o que a gente tem observado no Hospital de Salvador. O Hospital de Salvador tem apresentado uma rampagem muito positiva, tanto em produção quanto em margem, principalmente quando a gente olha para o que aconteceu, né, no final do quarto tri de 2024 e o que a gente está observando nesse ano especificamente, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, né? O primeiro bimestre do ano de 2025, em comparação com o primeiro bimestre do ano de 2024, apresenta um crescimento de receita para Salvador que já está na casa de 30% em relação ao que a gente observou para o ano passado. Isso fruto de novos credenciamentos, né, que trouxeram novas vidas para esse hospital, um crescimento robusto da oncologia de forma orgânica com o time que hoje toca a oncologia da unidade, né? Então, nós temos observado as novas equipes médicas performando, as equipes que vieram desde principalmente setembro do ano passado, trazendo complexidade, trazendo volume e trazendo também um mix de convênios muito atrativos para essa unidade. A gente sabe o quanto Salvador tem um peso desproporcional no nosso resultado pelo tamanho do investimento, pelo tamanho do hospital, pela capacidade e complexidade que esse hospital tem de abarcar novos clientes e atrair volume para a nossa instituição e melhorar, inclusive, o nosso ticket. E o caminho para fazer com que Salvador seja cada vez mais uma unidade vencedora, ele está traçado e a gente observa isso principalmente nesse início de ano de 2025. Entrando agora para as unidades adquiridas, eu queria fazer hoje um anúncio relacionado a Uberlândia especificamente. Desde o final do ano passado, a gente vem conversando com a Unimed Uberlândia no sentido de firmarmos um acordo operacional que trouxesse para ambas as instituições, tanto a Rede Mater Dei de Saúde quanto a Unimed, uma oportunidade de crescer de forma a atrair mais pacientes, a disseminar mais volume na instituição e fazer com que cada uma das entidades pudesse também se fortalecer de forma mais positiva naquela praça. Ontem, especificamente, nós assinamos um acordo de encaminhamento de pacientes através de linha de cuidado e também de produtos de rede restrita, baseado no modelo inovador de gestão clínica integrada. Esse modelo ele visa redução de desperdícios, aumento de volume para as nossas instituições, aumento de complexidade também para os dois hospitais da Rede Mater Dei de Saúde, tanto o Mater Dei Santa Genoveva quanto o Mater Dei Santa Clara. E esse é um modelo também que poderá ser usado para outras regiões. A Unimed, através dessas linhas de cuidado, ela tem um compromisso de encaminhar pacientes e volume para a Rede Mater Dei de Saúde. Isso nos ajuda a diluir custo fixo, a melhorar ticket médio, a fazer com que os nossos hospitais, que já são líderes na região, possam se consolidar como ainda mais líderes
e o que a gente espera, né, para esse ano de 2025 é uma melhoria expressiva na rentabilidade do hospital, com uma parceria clara com o nosso principal cliente, ajudando, inclusive, a esse nosso principal cliente na região a ser mais sustentável e a crescer também com mais qualidade. Então, um agradecimento à diretoria, ao Conselho da Unimed Uberlândia, que estão embarcando nessa jornada conosco, né, de construir um modelo mais valoroso e um modelo ganha-ganha para ambas as instituições. No Mater Dei Goiânia, nós também fizemos alterações na nossa gestão, nós adequamos a necessidade de gestão para aquela praça específica e estamos com vários planos também para perpetuar o Mater Dei Goiânia como um dos principais hospitais da região centro-oeste do Brasil, com planos também claros e expressivos de crescimento para aquela região. Feira de Santana, nós temos observado nesse início de 2025 um aumento de produção, com um aumento também de rentabilidade. É um hospital que se consolida também como líder para aquela região e que, juntamente com o Mater Dei Salvador, compõe 2 hospitais muito importantes para o nosso hub da Bahia. Saindo um pouco dos hospitais, né, falando sobre movimentos corporativos que a gente tem feito, é importante destacar que no ano de 2024 nós fizemos um movimento expressivo de recompra de ações, cerca de 60 milhões de reais foram empregados em recompra de ações da rede Mater Dei. Nós também fizemos em 2024 uma distribuição de 28 milhões de reais em dividendos, né? Então, os 60 mais os 28 são 88 milhões de reais que vão diretamente aos acionistas que confiam e acompanham a companhia. Com esses 60 milhões de reais de recompra, né, são menos 12% de ações flutuando, né, no mercado, o que aumenta também de forma oportuna o lucro por ação para aqueles acionistas que confiam na companhia. Para 2025, o programa continua aberto, com novas e melhores perspectivas para a unidade, com um foco também muito claro no nosso ciclo financeiro e geração de caixa, para que a gente possa evoluir ainda mais no nosso programa de recompra de ações e também nas nossas propostas de distribuição de dividendos e também na aplicação do capital da companhia para os projetos que já estão contratados hoje, mesmo sabendo que no ano de 2025 a gente tem uma projeção de CAPEX muito menor do que aquela que a gente fez em 2024. Os investimentos já foram feitos, o valor já está em casa e a gente agora tem uma oportunidade em 2025 para frente para destravar ainda mais essas receitas que já estão contratadas. E por último, para poder passar também a palavra para o Rafael Cordeiro, nesse final de 2024, nós tivemos também a recertificação pela GPTW. A GPTW, a Great Place to Work, ela certifica as instituições que têm o melhor clima e o melhor ambiente de trabalho, e a rede Mater Dei foi certificada como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil e um dos benchmarks também para o setor de saúde. Então, com isso, gostaria de passar para o Rafael, para ele passar em mais detalhes também sobre os nossos indicadores financeiros. Obrigado, Henrique. Bom dia a todos. Então, estamos hoje aqui para falar do resultado de 2024. Ainda um resultado que tem efeitos do Porto Dias da venda, que foi uma decisão que a gente tomou no meio, no começo de 2024, executada no meio de 2024. Cada dia que passa, a companhia, o conselho, nós temos a certeza de que a gente tomou a decisão certa, e isso fez com que a companhia tivesse musculatura para passar por esse momento difícil do setor da saúde, também do setor econômico, que a gente tem passado, político e econômico no Brasil e no mundo. E a gente espera que 2025 seja um ano em que as iniciativas que a gente plantou, fruto dessa decisão e de outras, que a gente consiga ter resultados melhores em 2025. Do ponto de vista operacional, vou começar aqui pela parte de uma das nossas iniciativas que são fundamentais
para o crescimento e rentabilidade da companhia, que é o desejo e a execução que a gente vem tendo no crescimento da taxa de ocupação. A gente sempre comenta com vocês, o PL da enfermagem foi algo que é um efeito que machucou muito o resultado da maioria dos hospitais. A gente, no momento em que teve o PL da enfermagem, a gente tinha um setor de saúde na qual as operadoras, as fontes pagadoras estavam muito passando por uma dificuldade também. Ontem saíram resultados que são positivos para o nosso setor na parte da fonte pagadora, com uma redução tanto da taxa de sinistralidade, com também uma melhoria nos resultados operacionais, nos resultados financeiros, o que a gente acredita que no ano de 2025 a gente tenha um relacionamento e uma melhor, na qual a gente consiga alguns pleitos que a gente vem fazendo desde quando esse PL da enfermagem foi implementado. Em relação a essa taxa de ocupação, a gente terminou o ano com 77% com o paciente dia e 71,7% quando a gente não considera o paciente dia. É um crescimento significativo, porque no quarto trimestre de 2023 a gente teve 68,4% de taxa de ocupação e 73,5% com o paciente dia. Uma questão importante para mencionar para vocês, todos os nossos resultados que a gente vai reportar neste call, a gente está falando a variação ano contra ano. Nós temos Porto Dias para ter uma comparabilidade boa de 23 completo contra 24, mesmo o último trimestre de 24 não tendo Porto Dias, e todas as comparações trimestrais que a gente traz aqui são comparações sem o Porto Dias. Então, esse quarto trimestre de 23 contra 24 é o legado, né, a operação que nós temos hoje, elas estão comparáveis. Então, um crescimento real de 3,5 pontos percentuais na nossa taxa de ocupação. E percebam, né, passando para a parte de baixo do slide sobre o paciente dia, a gente teve 1% de crescimento de paciente dia em relação ao quarto trimestre de 23 e a gente operou com menos 64 leitos em relação ao terceiro trimestre de 24 e 46 leitos a menos do que o quarto trimestre de 23. Isso mostra que a gente está nessa disciplina e nós temos hoje uma missão, né, interna da gente conseguir operar com 80% de taxa de ocupação. Passando para o slide da receita, o próximo slide, esse trabalho nosso, né, junto com o que o Zé Henrique destacou sobre os reajustes, fizeram com que a gente alcançasse o maior ticket anual da companhia, com 2,56 milhões de reais, um crescimento de 6% em relação ao terceiro trimestre de 24 e 4% de crescimento em relação ao quarto trimestre de 23. Vários reajustes que estavam mais concentrados por questões negociais no quarto trimestre destravaram o valor e a gente acredita que isso vai ter frutos em 2024. Percebam que os últimos 4 trimestres a gente permaneceu com a receita líquida flat, né? E essa receita líquida foi com menos leitos, como eu mencionei, o que faz com que a gente tenha um trabalho para melhorar a rentabilidade da companhia. Pensando ano contra ano, a gente teve um crescimento de 2% da receita, 2.226 contra 2.188. E o ticket anual, que aí tem o Porto Dias, a gente teve um crescimento de apenas 2%. Então, essa empresa, né, que é o que a gente vai reportar os resultados a partir desse ano, de 2025, a gente percebe um crescimento e uma sustentabilidade desse ticket. A saída do Porto Dias era uma empresa representativa para a empresa, mas diminuía muito o nosso ticket por operar em tickets menores. Passando para o próximo slide, custos de despesas, nós tivemos uma queda de 3,4 pontos percentuais do quarto trimestre de 23 para o quarto trimestre de 24, e aqui vem o principal ponto dessa queda, são 2 pontos percentuais fruto do PL da enfermagem. O PL da enfermagem nas nossas unidades, em todas as nossas unidades, elas tiveram um efeito. Nós não estamos em regiões na qual a gente já pagava valores. Então, todo esse trabalho que a gente plantou em 2024, a gente tem que colher em 2025, são iniciativas para a gente compensar, porque essa é uma mudança que veio. Nós temos agora um desafio no começo do ano, agora março e abril, nas discussões com os sindicatos, vão ser fundamentais para a gente não ter uma indexação desse piso para os próximos anos e ele ter uma diluição, além de outras iniciativas que a gente tem. O valor absoluto foi de 358 milhões dos nossos custos, que
fez com que a gente chegasse em 73,5% da receita líquida. Em termos anuais, os nossos custos aumentaram de 67,5% para 69,9% da receita líquida, um acréscimo de 2,4%, nesse caso específico aqui, muito próximo de apenas o efeito do PL da enfermagem. Os demais efeitos se anulam entre mais e menos na linha de custos. Passando para a parte de baixo do slide, aqui vem outra questão importante, que é a diluição dos custos, que foi mencionado pelo Zé Henrique. A gente tem uma empresa que é de 20% a 25% menor do que era com o Porto Dias, pela desconsolidação do Porto Dias, e com isso a gente tem essa menor diluição machucou em 1,4% as nossas despesas, então a gente saiu de 14,7% para 16,1%, um acréscimo de 1,4%. Além disso, o quarto trimestre a gente teve, de forma não recorrente, uma despesa com consultorias estratégicas que a gente tem para nos ajudar tanto no ciclo da receita quanto em questões da parte de suprimentos, que a gente teve 2,5 milhões, que não é algo que vai continuar no ano de 2025. Esses são os efeitos. Então, quando a gente passa para o próximo slide, passando para o EBITDA, a gente tem a soma desses efeitos, chegando no pior resultado trimestral da companhia desde que a gente reporta os nossos resultados. Então, do lado do copo vazio, a gente olha uma empresa que está pior do que ela performava. Do lado do copo cheio, que é onde a gente trabalha no dia a dia incansavelmente para recuperar as margens da companhia, a gente percebe uma empresa que tem um baseline mais baixo, mas vários projetos, nós estamos aqui com essa na terceira geração da família Salvador. Nós estamos há um pouco mais de um ano e a gente tem vários projetos de várias frentes que nós entendemos que vão gerar frutos no ano de 2025, tanto iniciativas na região metropolitana, iniciativas no nosso corporativo de diluição dessas despesas, quanto iniciativas nas adquiridas. Como o Zé Henrique mencionou, nós atacamos muito fortemente a unidade de Uberlândia e fizemos nesse acordo com a Unimed, que vai trazer crescimento, rentabilidade, diluição, pelo poderio que a gente tem numa cidade que tem 3 hospitais, 2 dos 3 principais são nossos, e o outro hospital com uma atuação que não tem tanto foco, por ser de uma empresa que está focando em outros serviços e não nos serviços hospitalares. A Unimed percebeu a nossa qualidade e isso traz para nós uma perspectiva de melhoria na região e, com isso, na consolidação dos nossos resultados. Então, esse 15,9% de margem, a gente teve 78 milhões de EBITDA contra 92 do trimestre do ano anterior e 91 do trimestre logo anterior ao terceiro trimestre de 24. A gente estava com 19,9%, esses números, Vocês sempre buscavam fazer contas internamente de que números que tinham, e aqui a gente está deixando de forma transparente para vocês terem uma comparabilidade qual é o perfil da companhia. Então, a gente tinha no ano passado, no quarto trimestre, 19,9% de margem, no último trimestre, 18,6%, e nesse 15,9%. A sazonalidade também é muito importante. Então, fazendo um resumo da parte do EBITDA, que também reflete no lucro, vou mencionar isso para vocês, mas a gente tem uma empresa que cresceu muito em unidades que estão no ramp-up, como Salvador e Nova Lima, que não estavam com margem em 2024, e elas vão crescer no ano de 2025, já trazendo margem, como o Zé Henrique trouxe. Então, a gente tem a perspectiva de um crescimento com margem, a gente tem o trabalho de redução de custos sendo feito e a gente tem o trabalho de diluição dessas unidades. Então, são perspectivas que no qual a gente fala no início, não são promessas, mas é o espírito que a empresa tem para os próximos trimestres da companhia. Passando para o próximo slide, a gente tem o lucro líquido e o fluxo de caixa. Só ajustar aqui o meu. A gente teve 196 milhões de reais no ano, com 8,8% de margem líquida, contra 9,7% de margem em 2023, 213 milhões de lucro. Aqui, gente, vai ser o último trimestre que a gente tem um ajuste no lucro do ágio / prejuízo da operação do Porto Dias, que fez com que a companhia não tivesse pagamento
de imposto de renda no ano de 2024. Foram 65 milhões de reais acumulado no ano que a gente teve de benefício. A gente ajusta isso porque não está no lucro e isso foi um efeito direto no fluxo de caixa da empresa. Foi um momento importante porque a gente estava em altos investimentos nas unidades em 2024, principalmente em Nova Lima, que a gente teve um investimento de 130 milhões de reais, a gente conseguiu ter menos 65 milhões na linha de imposto de renda. Então, a gente entende, a empresa entende que esses recursos foram importantes para a geração de caixa e precisavam estar refletidos no lucro. Olhando do ponto de vista trimestral, a gente fez 5,1 de margem líquida, com 25 milhões de lucro líquido no trimestre, contra 40 milhões no trimestre anterior, com 8,2 de margem líquida, e no trimestre do ano anterior, no mesmo trimestre, com 38 milhões de lucro líquido, com 8,2. Tudo aquilo que eu expliquei no EBITDA, dado que a gente teve até uma melhora na parte de resultados financeiros com a vinda da venda do Porto Dias, com 400 milhões a mais de caixa, a gente percebe que todo o efeito do EBITDA cai no lucro líquido. Então, também, do ponto de vista de melhoria, toda a melhoria que a gente conseguir no nosso resultado em EBITDA vai se refletir líquido dos impostos na margem líquida da companhia. Como o Zé Henrique destacou muito bem na fala dele, nós fizemos recompras de 60 milhões de reais de ações para os nossos acionistas, fazendo uma diminuição da base do número de ações, saindo de 382 milhões, quando a gente tinha os acionistas do Porto Dias, para 339 milhões, uma diminuição de 12% dessa base, o que aumenta o lucro líquido por ação para os nossos acionistas. É importante também frisar que o lucro líquido daqui para frente, a gente vai fazer um acompanhamento nas nossas falas, nos nossos calls, nas nossas participações em eventos, a gente vai falar bem mais dele, porque a gente agora, com uma normalização da empresa, é dele que a gente consegue ver a performance e o potencial de crescimento da nossa empresa. Em termos de fluxo de caixa, a gente tinha 319 milhões de reais no final de 2023, terminamos o ano com 675 milhões. Aqui eu vou destacar alguns pontos. A gente teve 254 milhões de investimento. Dentro desse investimento tem o pagamento de parcela de compra de empresas que a gente fez naquele ciclo de M&A. Temos também um efeito do investimento de Nova Lima, que, como eu mencionei, de 130 milhões de reais, e os demais foram investimentos que a gente fez nas unidades, compra de equipamentos, intangíveis. Um destaque dessa disciplina de capital é que a gente teve um orçamento em outubro, quando a gente iniciou o nosso ciclo orçamentário, a gente tinha 91 milhões de CAPEX estimado para o ano de 2025 e a gente vai ter uma execução de uma redução importante desse valor, ou seja, já era um valor bem menor do que a gente praticava e a gente vai ter uma redução grande, porque a gente entende que os resultados do final do ano não foram bons e a gente precisa ter uma melhoria dos resultados para voltar a ter um nível de investimento maior. Então, a gente está buscando rentabilidade, geração de caixa, preservação desse caixa na companhia. Outro destaque importante, que está aqui na linha de fonte de financiamento, a gente teve aquela entrada das debêntures que nós fizemos no meio do ano, 200 milhões de reais a CDI mais 0,95, e aqui tem também a saída para os investidores, dos nossos acionistas, dos dividendos de 28 milhões e dos 60 milhões de recompra de ações. Esses são os principais destaques aqui do nosso fluxo de caixa. Vai ser também, como a gente mencionou no lucro líquido, algo muito acompanhado, acompanhado de perto pela administração de uma análise que nós precisamos gerar caixa, dado que os investimentos já foram feitos. Então, as unidades agora, no momento delas, passados os principais inícios de ramp-up, a gente acredita no melhor fluxo de caixa operacional, um ciclo da receita mais consistente. A gente tem hoje na companhia 488 milhões de receita líquida, muito mais saudável do que o 488 milhões de receita líquida do primeiro trimestre, porque a gente tem feito um ciclo mais disciplinado na entrada das receitas na companhia. Passando para a parte de baixo do slide, a gente tem uma manutenção dos dias, do prazo médio de recebimento em 110 dias. A gente tinha 130 no primeiro trimestre,
com o Porto Dias, chegou a bater quase 150 dias, então mostra a venda teve essa disciplina de não ficar tendo um constante gasto de capital de giro. Então, depois da saída dele, a gente tem uma manutenção e esperamos ter uma melhora com essa, como eu coloquei, de ter um ciclo mais saudável. A gente também espera ter um melhor prazo médio de recebimento. Em termos de estoque, em termos de prazo médio de pagamento, bem constante ao que a gente sempre executou. Aqui também tem oportunidade de diminuir um pouco esse estoque para mais perto de 30 dias, e a gente também, esse prazo médio de pagamento, a gente tem feito um trabalho para conseguir alongar um pouco mais os nossos fornecedores, para estar um pouco mais casado com a parte do prazo médio de recebimento. Para terminar minha apresentação, no último slide, sem muitas novidades, a gente teve 1,5 de dívida líquida EBITDA, com um caixa mais saudável de 675 milhões, com a dívida de 1,447, fazendo com que a gente tivesse 1,5 contra 1,3 desse mesmo indicador no trimestre de 24 e 1,8 neste mesmo índice no quarto trimestre de 23. O cronograma de pagamento da dívida, 4,3 anos, sem mudança, não tivemos nenhum fato extraordinário no quarto trimestre, e o custo da dívida, principalmente pela ótima dívida que a gente tem com o BNB, a gente tem menos de CDI no nosso custo de dívida. Então, termino aqui a minha apresentação. Vamos abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado pelo call. Bem, a primeira pergunta será da Mirela Oliveira, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço para fazer perguntas. São duas perguntas do meu lado. Primeiro, eu acho que vocês já comentaram um pouco no restante da apresentação, né, sobre os custos ali de cortes e despesas, mas a gente ainda viu essas duas linhas ali um pouco pressionadas no quarto trimestre. Vocês poderiam comentar um pouco quando vocês esperam uma normalização nessas duas linhas e eventualmente também nos níveis de margem? E aí uma segunda pergunta, se vocês poderiam comentar um pouco de como tem sido o ramp-up dos novos hospitais ali de Nova Lima e quando vocês esperam que eles comecem a ter um impacto positivo em margem. Obrigada. Obrigado, Mirela. A primeira pergunta, né? Então, como é que tá, o que nós temos feito, né, para poder normalizar tanto em custos quanto em despesa, né? Em relação aos nossos custos, né, já foi apresentado aqui pelo Rafael o impacto que o PL da enfermagem teve em relação aos nossos custos diretos de pessoal, e também a gente sabe os impactos que a gente teve nesse último ano, nesse pós-pandemia, em relação a insumos. A companhia vem atuando de forma muito forte, né, para poder, primeiro, aumentar as nossas taxas de ocupação, né, e trabalhar com uma eficiência muito grande nas nossas operações. Isso nos ajuda muito a diluir os nossos custos de pessoal, que são os nossos principais custos, né? A gente tem feito uma análise muito profunda, unidade por unidade, para poder entender o contingente de pessoas necessário para a gente poder tocar as nossas diversas operações também em cada uma dessas unidades. E a gente tem feito também, Mirela, um trabalho importante para crescimento de receita em cada uma dessas nossas unidades, sejam as unidades da região metropolitana de Belo Horizonte, seja Salvador, sejam as unidades adquiridas. Esse próprio trabalho, né, que foi feito para esse acordo, né, com a Unimed Uberlândia, ele visa isso, sabe? É um acordo que é baseado, de novo, né, em medicina de valor, sem dispêndio financeiro para a companhia, com reajustes pré-acordados, com aumento de receita e complexidade, com melhoria da margem por causa disso, né, através de um volume maior de pacientes e maior complexidade, a gente vai conseguir diluir de forma também melhor os nossos custos fixos, os custos da unidade. E, além disso, esse acordo ainda traz para a gente uma melhoria do nosso ciclo financeiro, que a gente tem dispositivos relacionados ao pagamento das faturas que são melhores também em relação aos que a gente tinha anteriormente, né? Quando a gente fala das despesas, é o que a gente falou um pouquinho no início da apresentação. Nós identificamos de forma muito clara, sempre quando sai um hospital
do tamanho do que saía, né, o Porto Dias, com aquele nível de receita, a gente tem também ajustes que precisam de fazer na companhia que fica, né, na rede Mater Dei, principalmente relacionado nas nossas rúbricas de despesa administrativa e despesas corporativas. Então, o último trimestre do ano passado foi um trimestre para a gente poder fazer todos esses cálculos, começar com alguns movimentos, mas essa força, principalmente nas despesas, na redução das despesas, ela vem nesse início de ano, né? A gente tem os custos de rescisão, obviamente, mas a partir de março, abril, a gente vai ver uma companhia mais leve também em termos de despesa, tá? Esse é o nosso principal foco, o que a gente tem trabalhado bastante. A gente também tem diminuído muito alguns contratos e serviços, né, como oportunidade nesse início de ano, né, para poder também diminuir essas linhas de despesa. E esses trabalhos, a gente tem projeções financeiras, inclusive, para que a gente possa, ao longo do ano, retornar àquelas margens históricas da companhia e performar, inclusive, de forma muito superior às unidades adquiridas. Falando sobre ramp-up, né, que é a segunda parte da sua pergunta, né, e passar também para o Rafael para me complementar, Nova Lima tem sido uma unidade que tem nos surpreendido positivamente, né, em 4 meses mais ou menos de operação. No quarto para o quinto mês a gente já conseguiu dar EBITDA positivo na unidade, então break-even operacional daquela unidade. É uma unidade que tem conseguido concentrar um mix de operadoras muito positivo, né? Tem conseguido também concentrar novas equipes médicas que têm trazido um volume de pacientes novos também para a rede Mater Dei de saúde. Então, nós não estamos sentindo nenhum tipo de canibalização em relação às nossas outras unidades. Pelo contrário, tem sido uma oportunidade para reforçar a nossa posição e a posição das unidades na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, é uma unidade que esse ano especificamente, ela já contribui com EBITDA positivo para a rede Mater Dei. Ainda não nas margens, né, dos nossos hospitais maduros, mas ela não será um ofensor de EBITDA, né, para o ano de 2025, e a gente acredita que, principalmente no segundo semestre desse ano, ela já contribua, inclusive, com números bem expressivos aí de aumento de EBITDA para a companhia. Uma outra unidade que também continua em rampagem, né? A gente ainda tem algumas em rampagem por serem unidades jovens, né? Uma Mater Dei, por exemplo, de Betim Contagem, a unidade só tem 5 anos, uma Mater Dei de Salvador, né, uma unidade também muito jovem, é a unidade Salvador, né? A rampagem da unidade Salvador, ela tem sido muito positiva, principalmente nesses últimos 6 meses, com destaque para o último trimestre do ano de 2024, que a gente já conseguiu, tanto em receita, mas também, né, em alguns serviços, né, ter margem muito positiva para essa unidade. O ano de 2025 começa bem auspicioso para a unidade, né? Como eu disse anteriormente, o primeiro bimestre de 2025 em relação ao primeiro bimestre de 2024 já apresentou um crescimento de receita na casa dos 30%, né, com margem positiva. Então, para esse ano de 2025, Salvador já contribuirá também para o aumento de margem da companhia. Só complementando, Henrique, né, eu acho que nós temos um resultado, como a gente acabou de reportar, muito abaixo do que a gente tem potencial de gerar na companhia. Não existe, né, uma bala de prata que a gente vai resolver todos os problemas. E isso também não vai resolver em um trimestre que a gente vai chegar e voltar aos níveis, né, dentro do novo mix de hospitais, no mesmo nível de margem que a gente tinha no passado. Então, essa iniciativa com disciplina no custo pessoal, isso aí anualizado, são 20 milhões de reais, é uma iniciativa. Uma parceria específica como essa, lá em Uberlândia, traz volume de diluição de custos. Crescimento das unidades em ramp-up que entregavam 0 até negativo de margem em 2024, é um crescimento que traz com margem. Então, a gente tem muitas iniciativas com diluição de custos nesse crescimento. São
essa soma desses trabalhos internos, do melhor ciclo, disciplina do reajuste, reajustes estruturantes em algumas praças, isso tudo é a soma porque a gente acredita que pode ter de resultado no ano de 2025. Então, é importante vocês entenderem do ponto de vista estratégico e operacional nosso, que são vários, por isso que a gente foi bem extenso na fala do Henrique e na minha, para a gente poder mostrar que isso tem um peso, cada um dentro desse aspecto, a gente recompor isso ao longo do ano, tanto para margem EBIT, né, EBIT de margem EBIT, como para lucro líquido em margem e também geração de caixa, porque o ciclo foi consumido nos últimos 18 meses de forma muito acima do que era a média do passado no ciclo de receita da companhia. Obrigado pela pergunta. Obrigada, pessoal. Bem, recebemos uma pergunta pelo chat. Zé Henrique, sobre o acordo de Uberlândia, haverá algum dispêndio financeiro por parte da companhia? Não, como eu frisei aqui anteriormente, nesse acordo específico a gente não tem dispêndio financeiro, né? Não tem nenhum tipo de necessidade, né, de adiantamento de valor por parte da companhia para a operadora. Pelo contrário, né, as nossas unidades todas elas já estão preparadas para poder receber esse aumento de volume, né, por ser um acordo que a gente já vem desenhando ele há alguns meses. O que tem é essa criação de um modelo virtuoso, né, um modelo ganha-ganha, com medicina baseada em valor, para que a gente possa efetivamente atender às necessidades de ambos os lados e fortalecer a nossa posição na região. É um mix, né, gente? É uma parceria que nós acreditamos que será fundamental para a Uberlândia. Então, como o Zé Henrique colocou, sem investimento, tem bonificação por boa performance, crescimento de volume e uma nova forma de receber esses pagamentos com antecipação de pagamentos. Então, é uma parceria que, para o lado tanto operacional, diluição de custos e fluxo de caixa, vai ser fundamental para que a gente tenha um resultado melhor no nosso hub de Uberlândia. Obrigado pela pergunta. Mais uma pergunta aqui do chat. Se o impacto de resultado das operadoras pode ter para o ano de 2025? Bom dia, né? Obrigado pela pergunta. O Rafael Cordeiro explorou isso um pouco na fala dele, sobre os resultados que a gente observou da grande maioria das operadoras, apresentando um resultado operacional, né, e resultado líquido também positivo nesse final do ano de 2024. E essa é uma notícia muito positiva para o nosso setor, na nossa visão, né? Nós passamos por um momento, principalmente o ano de 2024, por questões conjunturais preocupantes, né, para o setor de saúde. A gente observa que as operadoras conseguiram controlar, né, os seus níveis de sinistralidade, principalmente com o repasse de preço para os estipulantes, e também conseguiram controlar, de certa forma, os seus dispêndios operacionais. No final do ano de 2024, mais precisamente aí no quarto trimestre, a gente já observou o impacto disso. Nós conseguimos, né, grande parte dos reajustes com as nossas principais operadoras nesse período, né? Tinha sido um ano mais desafiador em termos de repasse de preços e de reajuste com as operadoras. Então, nesse final de ano, a gente conseguiu com a manutenção da data base. Então, agora, né, em meados do ano de 2025, nós temos aí mais uma rodada de negociação com as operadoras, mais um período de reajuste, e pelos resultados que foram observados, a gente acredita que nós teremos aí uma oportunidade mais profícua, inclusive, da gente conseguir recomposições que sejam mais vantajosas também para a companhia, né? Nós temos sido muito construtivos com essas principais operadoras, né, para que a gente possa fortalecer a posição destas também em cada uma das regiões, observando em cada uma das regiões quem são os nossos principais parceiros, quais parceiros têm uma ambição maior de construir, de crescer em cada uma dessas regiões. Isso é importantíssimo
para o crescimento, né, pela manutenção e crescimento do nosso mercado endereçável. Nós temos feito, inclusive, diversos trabalhos com essas operadoras para chegar próximo aos estipulantes, para poder oferecer também aos estipulantes soluções que sejam soluções cada vez mais aderentes às suas necessidades. Isso faz com que a companhia, né, tenha uma relação, como eu disse, mais profícua com as operadoras, que a companhia possa influenciar também na sustentabilidade global do mercado de saúde, que a gente possa também ver um crescimento, seja de volume, seja de receita, seja de margem. Então, não tenho dúvidas, né, que o ano de 2025 ele se apresenta e ele começa muito mais positivo em relação às notícias setoriais do que o ano de 2024. Beleza. Obrigado, Henrique. Não temos mais perguntas dos nossos investidores. Então, a gente termina aqui o nosso call de resultados de 2024. Agradecemos a presença de todos vocês e nos encontramos aí nos eventos, tanto em reuniões one-on-one, quanto em eventos organizados pela companhia ou pelos analistas do seu site. Obrigado, gente. Bom dia. Bom trabalho. Muito obrigado, gente. Bom dia e que a gente tenha aí um ótimo 2025. Obrigado.